Meu nome é Janilson Moraes, do projeto Abrindo o Baú Cortês. A ideia do Abrindo o Baú Cortês é um sonho antigo que tinha para mostrar as transformações que temos aqui na nossa cidade, né? Então a gente reuniu um acervo de fotos, vídeos que com essa filmadora aqui, em 1995, consegui registrar grandes histórias aqui da cidade, grandes desfiles 7 de setembro, festas privadas, festas de igreja. E naquela época, para a gente ter uma ideia, uma câmera filmadora era uma coisa de outro mundo, né? Então eu pegava a minha câmera, sentava aqui, né, na rua principal da cidade e filmava à toa o povo na rua, que é um dos vídeos que tem já no canal. Através dessas imagens, desses vídeos, desse acervo, que a gente vai mostrar o que mudou, o que modificou no dia a dia da nossa cidade. Tinha 16 anos, uma câmera na mão e a vontade de registrar aqueles momentos para ficar eternos em nossas memórias. E vamos tentar mostrar o cortejo do passado e o cortejo do presente e todas as suas transformações. ...70 anos da nossa terrinha, a gente vivenciou, no período da nossa faixa etária, algumas transformações na cidade. Mas os nossos pais, nossos avós, vivenciaram mais ainda essas transformações, essas mudanças, desde que foi propagada a emancipação política de Cortês. Isso vem lá de trás, no século XVIII, século XIX, 1875, quando o capitão Francisco Veloso conseguiu de fato e de direito o seu desejo, transformar o seu desejo em realidade, fazendo a doação de terras do seu sítio, para que as pessoas construíssem casas, transformasse aquele sítio num povoado. Isso ele iniciou em 1872, né? Mas como era uma família muito abrangente na região, que eram os descendentes dos Marques Lins, que tem até ramificações em Escada, em Bonito, Siriaém e outras cidades, então demoraram-se 3 anos para que esse processo pudesse o capitão Francisco Veloso convencê-los a fazê-lo. Então, em 1875, ele de fato e de direito conseguiu fazer isso. A ferrovia, a malha ferroviária construída pelos ingleses, que até então era para ser o término em Bonito, mas ficou em Cortês. Então, com a ferrovia já instalada, o município já sendo uma vila, o distrito já sendo uma vila, a vila sendo um distrito já bem mais povoada, com um comércio pujante, uma feira já considerável, onde mercadorias eram vindas de outras regiões pelo trem, colocadas ali na estação e distribuídas entre os mercadores, os comerciantes, para serem levados para Amaragi, porque o pessoal de Amaragi aproveitava o trem para conduzir as suas mercadorias. E isso barateava o custo do transporte deles para as mercadorias. E foi se desenvolvendo o povoadozinho, a vila, o distrito, quando teve o grito de liberdade.
Tanto é que Dr. Roberto foi até a estação central de Recife e passou um telégrafo para a usina Pedrosa. E da usina Pedrosa passou-se um telefonema daqueles ainda que eram uns plugs, não sei se vocês chegaram a ver, eram uns plugs, uma central telefônica, e aqui tinha na estação. Então, o chefe da estação, Jorge Cândido do Amaral, chegou e foi na casa de seu Zé Borba, que era bem pertinho. Seu Zé Borba, tem um telefonema do senhor que é de Dr. Roberto, ele está em Recife, quer falar com o senhor, ligou para a usina telegrafou para aqui e é para o senhor atender. Seu Zé Borba veio, soube da boa nova, saiu caladinho, rindo, subiu a ladeira e foi até a divulgadora Pio XII, que funcionava onde é a nossa igrejinha do Sagrado Coração de Jesus. Só que o Zé Borba soube, primeiro não disse a ninguém. Aí foi para o alto-falante e Cortês agora é cidade, Cortês agora é cidade, Cortês agora é cidade. Aquela fala rouca dele. Eu sei que foi uma festa muito grande, sabe? As pessoas se abraçando, quem tinha diferença deixou de lado as diferenças, porque o amor por Cortês prevalecia muito naquele momento. Seu Aurino foi uma figura fundamental naquele dia, porque distribuiu tonéis de vinho de graça para todo mundo que estava ali na rua, naquele momento, no entorno da estação e na subida para a igreja, ali na Coronel Bellarmino. Então isso foi um dia marcante, sabe, porque as narrativas que tem nos livros de história, Severino Moura retratou bem isso. Isso está escrito no Jornal do Comércio de 1953. Então, passaram-se os anos, o tempo, depois da emancipação, aí ficou a incógnita, aquela coisa, quem vai ser o prefeito? Quem vai ser o prefeito? Porque até não tinha eleição, porque o período não permitia, tinha que ser alguém nomeado pelo governador. Aí depois que o governador assinou o decreto, 1812, a princípio todo mundo queria que fosse Carlos de Barros Cavalcante, seu Carlinhos, que era o gerente da usina, o diretor-presidente da usina Pedrosa, primo de Carlos de Lima Cavalcante, que era foi governador de Pernambuco. Mas seu Carlinhos tinha assumido um compromisso com o Dr. Carlos de Lima de não se envolver em política enquanto estivesse à frente da usina Pedrosa. Então isso foi respeitado e seu Zé Borba disse, vai ser tu, Roberto. Dr. Roberto só tinha 21 anos de idade na época. Disse eu, vai ser tu. Então ele foi, só tomou posse no dia 6 de junho de 1954, quando foi formalmente institucionalizado o município de Cortês. Ou seja, com sede, com seu CNPJ, com tudo para que pudesse funcionar e as finanças todas serem prestadas contas aos órgãos, aos tribunais de contas, essas coisas todas da época. Foi o primeiro espaço social que teve o salão paroquial. Então, não era compatível você pegar uma festa de rua, um carnaval, né, aquela loucura toda, um forró e botar dentro de um ambiente considerado dentro de um ambiente de uma igreja católica, que era para as festas da igreja, as reuniões, os batizados, os casamentos, as festas de época, essas coisas todas. Então, viu-se a necessidade de construir o clube. Então, seu Zé Borba juntou-se com seu Tão, com seu Maninho, com seu Aurino, Bernardino Borba, Rui Emídio, Hilton Cavalcante e tantos outros, e levantaram o clube e inauguraram esse clube em 1965. Então, Cortês tinha o seu clube para fazer a sua festa social. Carnaval, São João, bailes, formaturas, batizados, casamentos, enfim. A religiosidade em Cortês, Janilson, ela vem desde o sítio, porque os descendentes das famílias Marques Lins, que o capitão Francisco Veloso era descendente deles, sempre foram pessoas muito religiosas, católicas, desde o período da Inquisição, sabe?
Então, aquilo, você sabe que a religião ela vai de pai para filho, vai passando aquela hierarquia, aquela coisa toda. E chegou no momento que Cortês não tinha nenhuma outra denominação religiosa a não ser a católica. E passados os anos, não tinham erguido ainda um templo, uma igreja, até o ano de 1890 e alguma coisa, já no final do século XVIII para o século XIX. E culmina em quê? Com os protestantes chegando a Pernambuco, os presbiterianos chegaram a Pernambuco. Um dos primeiros locais que eles chegaram em Pernambuco foi aqui na região. Eles começaram pelo engenho Barra do Sangue, uma região da zona rural de Cortês, só que na época não era de Cortês, não pertencia a Cortês, era Bonito, e adentraram no povoado, na vila, distrito, e viram a oportunidade, povo tudo católico, e disse, vamos erguer um templo aqui para a gente fazer oração, para ver se a gente conquista esse pessoal. Então começaram a levantar um templo. Aí a comunidade danou-se. São Francisco não vai ter igreja e os crentes vão ter primeiro. Isso chegou na boca do cônego Jerônimo, lá em Amaragi. Ele de imediato comprou a briga, chamou os latifundiários, os donos de engenho, os senhores de engenho, fazendeiros da época, alguns comerciantes de Amaragi, de Cortês, e só, vamos para Cortês resolver uma parada agora, porque senão os crentes estão tomando conta de lá. Vamos botar os católicos para correr, vamos levantar a igreja deles lá. Vamos embora para a gente resolver isso. Chegou e resolveu. O que rolou, sabe? O atrito que gerou, foram expulsos, os crentes, os protestantes foram expulsos da cidade, da vila, do distrito. As bíblias deles foram tomadas e queimadas à força, ali logo abaixo da estação, onde hoje tem uma praça que tem um monumentozinho lá, que faz alusão à Bíblia, em relação a isso aí. Então, aí só, eles começaram, vamos terminar. Você pode olhar que a igrejinha do Sagrado Coração de Jesus, na parte de trás, ela é mais recolhida. As paredes, as edificações são mais recolhidas. Pronto, eles começaram ali. Dali para frente, foi a comunidade que terminou. Isso passaram-se muitos anos, devido às condições, tudinho. Eu sei que a igreja terminou sendo construída em agosto de 1914. Foi quando terminou de fato, de direito, essa construção da igreja. Até hoje, quando minha mãe lembra, ela engole seco, sabe? Porque foi um dia muito triste. Era o progresso que estava chegando, né? Progresso sobre rodas, sobre o asfalto, onde a trafegabilidade de veículos já existia, porque tinha já a estrada Cortês-Ribeirão, que é essa PE 85. E não era viável manter um transporte ferroviário, porque tinha trechos que a ferrovia já passava com dificuldades, porque a PE tinha que ser concluída naquele local, tinha que tirar o trilho para o asfalto passar, sabe? E ela serviu a gente por mais de 80 anos, conduzindo sonhos, mercadorias, idas e vindas, chegadas, partidas, despedidas. E quando foi no dia 1º de outubro de 1967, aí avisaram a seu João Fraga, que era o chefe da estação na época, que a Maria Fumaça ia passar por Cortês pela última vez, transportando passageiros. Aí ele, está certo, porque foi uma coisa nem tão preparada. Aí reuniu algumas pessoas, tudinho, avisou
aos comerciantes, à igreja, aos políticos. E o pessoal ficou incrédulo. E o mais revoltado de todos eles foi o poeta Bernardino Borba. Ele escreveu uma carta para o presidente Costa e Silva, pedindo por tudo no mundo que não tirasse o trenzinho do Cortês. Agora, a carta que ele escreveu foi em forma de poema. Eu tenho essa carta original comigo, né? Então se reuniram ali na estação. Meu pai estava presente, ele ainda aparece na foto, eu tenho essa foto original. E fizeram para a posteridade essa fotografia. 1º de outubro de 1967, 3 e pouca da tarde, já no finalzinho da tarde, ela saiu rasgando o apito por aqui, não quer para o banho da cerveja, foi no areado ali no Viradouro, fez a volta, voltou, apitando, como se estivesse chorando, se despedindo. Chegou na estação, trelou os vagões de passageiro, tinha gente já para viajar, e desceu. Desceu e nunca mais transportou passageiros. Voltou, nunca mais subiu. O trem de carga, que eram as máquinas da usina Pedrosa, as locomotivas da usina, ainda ficaram até a safra de 69. Terminou a safra de 1969-70, a usina também desativou e se rendeu aos caminhões. A cidade é nossa, a cidade é nossa. E não deu, o pinto apareceu. E não deu, o pinto apareceu. Arrebenta a galera do pinto. Eu já falei, vou repetir, o pinto é quem manda aqui. A calça passou, o grande bloco vem aí. Na nossa festa a folia não tem fim. A calça passou, o grande bloco vem aí. Na nossa festa a folia não tem fim. Eu já falei, vou repetir, o pinto é quem manda aqui. Pra que tentar evitar, pra que tentar proibir? Ninguém segura, a tradição é sempre assim. Pra que tentar evitar, pra que tentar proibir? Ninguém segura, a tradição é sempre assim. Vem descendo lá dentro. Cara, surgiu esse negócio aí. Na verdade, o pinto surgiu nas passeatas das políticas, entendeu? A gente fazia às 5 horas da manhã, e nisso deram uma bastante de pinto molhado. Uma passeata com todo mundo no meio da cidade. Os pintos molhados, e isso aí surgiu o pinto da madrugada. Foi aí a gente se juntou, né? Na época não foi Sandro. Isso. Eu, Sandro Mael, Sandro Lopes, Jafé, né? Rios, Faleceu Lola, Márcio, Dona Zéza. Isso. Aí a gente se reuniu e vamos criar o pinto. Foi Sandro disse, boa ideia, bora. Aí até Jardim, que é muito empolgado também, Jardim na época, não foi? Também incentivou, eu lembro que ele disse, não, aí isso aí é muito porque boa. tinha um espaço, né, nesse período que não tinha bloco de rua. Um bloco de rua. Um abadá, né? Um abadá. Uma coisa diferente na época. Queria criar uma coisa diferente, jovem. Aí, outra coisa que eu vou lembrar agora. Também quando a gente... 95, eu acho, 96. Aí quando a gente criou o bloco, né? Isso aqui é uma coisa que aconteceu. Aí, para fazer o quinto, a primeira pessoa foi Nick. Nick quem fez o quinto. Pegou um pintinho, Isso, tu lembra, Sandro? lembro. Pegou um pinto na rua. Comprou Na 13 de maio. Pequenininho. E fez, né? Desenhou e começou a fazer. Só que o pinto dele ficou meio... Foi lá pro jeito. Primeiro, mas foi bom, Chamava primeiro o ano, lá pro né? jeito. Aí depois veio o Cid Renato, foi aí Minito, aí a gente criou um negócio maior, aí cresceu, aí... Foi aquele que desceu E outra, já né? Tudo organizado entre a gente. Cada um tinha eu lembro que as camisas. foram 280 camisas Na tua casa. Não deu pra ninguém. Pra ninguém. E no bloco a gente tinha um carro cheio de bebida em cima. Feijoada, Feijoada. uma coisa diferente.
Entendeu? Foi diferente. E foi uma coisa que ficou marcou, porque, como o senhor falou, a questão do abadá, né? Não existia. Não existia. Aí existia o carro de rua, assim, tinha o melamela, assim de dia, né? Pereira. A Zé Pereira teve outro bloco também antigo, né? O Eletroal, que parecia um pouco, né? Que era aquelas pessoas mais. Tinha um abadazinho, mas não tinha. Né? Não, Aí a partir do Pinto começou. Eu já busquei muito carnaval aí nessas regiões ali, Ribeirão, Cambucinho e tudo. Rapaz, o Pinto sobressai. Sobressai. O horário nasceu à tarde, lembra? Depois foi pra cá. Não, o Pinto só no 4 da tarde, eu acho isso, né? E a gente sempre se Eu lembro que na filmagem de dia ainda. A gente um triozinho elétrico, pequenininho. A gente se reunia muito, a gente buscava muitas ideias, tudo, por isso tá assim, muito grande, tradição muito forte. Outra questão também, a gente teve problema também, não só foi política, né? flores não, né? Existia política, tentar proibir, desavenças, a gente criou música em cima e a música assim, se sentava numa mesa de um Tentaram bar. mudar o dia do bloco, mudar o data do bloco, tentaram mudar a data do bloco, porque sabe que, mas não conseguiram. Recorreu à justiça, tal. Foi tudo Uma situação bem. Eu fui fazer um concurso público, acho que no Tribunal Eleitoral, em Caruaru. Aí parei lá e fiquei. Aí eu comecei. A gente estava nesse problema aí de se sai o pinto ou não sai. Vários anos teve esse problema. Aí eu comecei. Aí porque a gente tinha que parar para a justiça, tal, aquela coisa, pode olhar que a letra é bem imperativa. Eu já falei, vou repetir, o pinto aí que manda. Aí eu comecei, fiz a letra todinha e também cantei, né? Sem saber. Do nada. Eu já parei. Aí passou um tempo, chamei Mael, avisei a Mael, estou com uma música aqui e tal. Aí chamei Fabinho toca violão. Então, aí o cachê do Fabinho foi uma garrafa de café. Uma garrafa de café. Bota o café, sentou aqui. Aí eu cantei, ele fez o refrão, aí eu disse, agora tá pronto, agora vamos pra prata. Aí chamei Rafa, o cara botou um solo da porra arretada, o Fabinho, aí a gente foi cantou de primeira, foi pra gravar. Uma coisa impressionante, fantástica. Diferente. Mas que letra é essa? Do Pinto. Quer dizer, a gente pensou muito jovem, a gente pensava muito na frente. Sempre na frente, melhorando camisa, melhorando. Uma lógica que a gente tem que dizer, né? A gente tem que dar gratidão a Hernanda, a Fátima, ao filho dele, Júnior. Você sabe que para um bloco desse sempre muito alto, sempre manteve 23, muito alto. Preocupada para fazer as camisas, Acho que foi a festa mesmo, pô, é a juventude. Pode olhar na letra lá que tem uma coisa. A juventude descendo aí vai. Levantando a poeira, arrastando a moçada pela cidade inteira. Porque no Pinto só tem gente de bem, esquece tudo o amor e vem pro frevo também. Porque no Pinto só tem... A gente saiu para filmar algumas coisas na cidade e terminamos fazendo uma rodeio bem grande. Pegamos aqui a subida aqui, que vai para a Barra do Guabiraba, e fomos terminar lá na cerveja. E filmando uma coisa, filmando outra. Passamos no reservatório de água ali. O cameraman quem era? Agora Silvio. Era o rádio, né? Era tá com ele. Silvio, era o gravador. É quem ficava com o gravador. Né? Aí toda vez que fosse filmar, apertava o play. Ele ficava com aquela musicazinha. Ele gostava, já ficava quase que ligado direto. Era uma fita? Era uma fita cassete. É, cassete. Aí filmava,
fita cassete para ter um fundo musical. Filmando com a música, já ao mesmo tempo. Que a gente foi também pelo... atravessou a cerveja, foi pro alto, né? Ali pelos altos da cidade. Foi, saiu arrodeando mesmo. Praças, centro, tudo. Pessoas na rua. Sem qualquer intenção. Sem intenção. Mas naturalmente. Naturalmente. Porque realmente esse negócio de filmar o povo na rua, a gente diz, vamos filmar hoje para lá na frente ver aquela como está. Né? E hoje não vê a diferença, né? A rua, aquela rua como era e hoje como está, a diferença que fica, né? Naquela época, né? Aquelas casinhas simples, né? Hoje não, quando passa nessa rua, casa boa, né? Nem imaginava assim na ideia que um dia isso seria tão importante, mostrar um Cortês passado e hoje um Cortês presente. Realmente quem é que vai pensar, né? Naquela época, não imaginava de jeito nenhum. Não tinha nem como pensar isso para alguma coisa. Depois de 28 anos, né? 28 anos. Tá ainda vivo isso aí. A gente vê o que valeu o que a gente fez, né? Valeu o que a gente fez. Valeu a pena. Valeu. Pronto. Porque a verdade é essa, que a gente guardar esse material, né? Essas filmagens, né? E uma das coisas também muito importantes, não era só filmar, era guardar, né? Preservar para chegar hoje e você ter era, né? Ninguém pensava no futuro. Na época a gente não pensou que hoje seria tão importante, né? De qualquer maneira vai ficar na história. O arquivo de alguém aí vai ter isso. E outro detalhe, né? Para outras gerações, né? E detalhe, a gente não tinha custo de fazer nada disso. Era pegar e sair filmando assim à toa mesmo. Bem como é outro, né? Uma filmagem daquela. Tudo bem, filmar foi. Vamos dizer, filmou. Mas se não tivesse guardado. Você criou uma memória daquele momento. Não tinha nada. Não era? Não tinha nada. Podia se perder com o tempo. Né? Porque você tem aquelas fitas cassete, que hoje não tem mais o videocassete, né? Você guardar aquilo. Porque pouca gente tem aquilo. Filmagem familiar, muita gente que jogou. A gente começou logo pela entrada da cidade, veja. Poderia começar no outro canto, mas começamos logo pela entrada da cidade, pegando por fora. Né? Para depois ir para dentro da cidade, né? Uma circular geral. Dos altos, dos baixos, de tudo, né? Pegou. São coisas que... Não está mais conosco, né, amigo Silvio, mas na nossa memória. Silvio tá, sempre com a gente. Nós estamos aqui, nós somos a segunda geração, né? Segunda geração do meu avô, porque esse mercado aqui, desde o primórdio, meu avô se fez presente, né? Então ele seria um dos marchantes mais antigos aqui de Cortês. Ele, o Emílio, Zé Moraes, tantos e tantos outros. Então, de lá para cá, veio meu pai, né, que continuou, né, aqui no mercado, vendendo carne. E depois que meu pai faleceu, minha irmã continuou. E ali a gente veio também, seguindo esse mesmo processo, né? Então, até hoje, se você perguntar quantos anos, então, desde pequenininho. No meu caso, desde 45 anos. Antigamente, né, o movimento era outro. Né, era tanto o movimento que a gente, a feira era no domingo, né, e o movimento era muito grande, porque nós tínhamos a zona rural, tinha uma usina Pedrosa funcionando, né, e as pessoas, elas não compravam fora de Cortês, elas compravam em Cortês. Aí então a vendagem era muito grande, era tanto que na época a usina Pedrosa ela tinha um mercado lá público e os marchantes saíram daqui para vender lá, na usina Pedrosa, que chamava a Feira do Bacurau, na usina, que era uma sexta-feira à tarde.
Então, sem contar a feira aqui no domingo, que a feira do domingo aqui era bombada, o movimento era muito grande. E hoje, né, se você ver hoje, fazer uma diferença, você vai ver que mudou muita coisa, muito, né? Hoje nós temos nem 30% da feira do passado, mas a geração é essa geração, né? Hoje tem outra geração. A história do Bandeirante Futebol Clube. Eu era novo ainda, mas ainda me lembro de algumas partes. O Val tinha um time que jogava assim nos engenhos, né? Como o Val era muito ruim de bola, a turma não deixava ele jogar nos outros times. Aí ele fundou um timezinho, ficava jogando nos engenhos. Aí desse time foi fundado o Bandeirante, né? Assim, aí nessa rodinha aqui na frente, do cinema ali. Val, Papai, Geraldo, Renato, essa turma. Aí daí surgiu o Bandeirante. A data da fundação foi 2/9/79. Eu lembro assim um pouco que essa turma, quando surgiu o Bandeirante, era mais a turma daqui da antiga Rua da Linha, né? Conhecido pela Federico. E a turma jogava aqui embaixo na quadra, onde é o Andréa hoje. Aí dali já pegou uma boa base do time do Bandeirante, né? E uma turma que era do time antigo de Corteio. Do Grêmio 6 de junho. 6 de junho, né? E era afastado, aí veio pro Bandeirante. Que era um time mais estruturado, com o estatuto, né, que nós temos. Aí a turma mais organizada, a turma se interessou muito pela organização. As fichas do jogador nós fazia, né? As fichas do jogador, né? Carteirinha, tipo sócio. Exatamente. Aí a turma se interessou muito, que era um negócio organizado e com ordem, né? Uma coisa que em Corteio nunca teve, né? O jogador que fizesse bagunça era punido, se fosse expulso em treino era punido, era um negócio bem organizado mesmo, severo para quem não prestava. Era a estratégia que era usada para documentar isso? Isso aí eu comecei a fazer através de Geraldo disse, vamos marcar todos os jogos. Como a gente ouvia muito aquela revista pra cá, aí eu na época comprava, aí eu comecei a fazer do mesmo jeitinho que o time do Recife, Santa Náutico fazia. É feito, eu tô dizendo, aí quando acertou o primeiro jogo, que foi o Caxias de Bonito, aí Geraldo já disse, vamos marcar tudo, quem entra, quem sai, como se fosse, que via nos jornais, o time profissional do Recife. Aí foi feito do mesmo jeitinho, quem fazia gol, goleiro, quanto jogo aquele jogador jogou no time, tudo foi registrado. É 2/12/79. Em qual cidade? Em Corteio, que foi a estreia. E quem ganhou? O Bandeirante ganhou os dois jogos, o primeiro, o segundo quadro e o primeiro. E foi o time de Caxias de Bonito. Isso a mais... em 79, né? 2 de dezembro de 79, né? E a partir daí foi notando... Foi notando, o segundo jogo já foi ao contrário, nós já jogamos com o time da usina, o Curitiba, e assim por diante, de todos os jogos, né? Que foi jogado até hoje. Que relata toda a história do Bandeirante. E aqui é onde está junto tudo, que de quantas partidas foi jogado até... Um resumo geral de tudo. 552 jogos nós fizemos, né? Até em Corteio do 302 e fora 250. Fora, quer dizer, outras cidades. Vitórias? Vitória nós temos 288, 117 empates e 147 derrotas. A vantagem boa. Não. Esse brasão foi que mais de uma cor que era, a nossa cor que é essa. Isso. Aí disse, parece um pavão, uma cor bonita. Aí foi feito. Aí que o pavão era um bonito, né? Então não, vamos botar um pavão. Aí fizeram o escudo como um pavão. Zé Maurício, 35 gols, 236 jogos. Vibiu, isso é no segundo quadro, né? Porque às vezes jogar um time só jogar duas vezes, quando faltava outro. Aqui tem Bibiu, de velho. É disso, olha. 83 gols, 277 jogos. E agarrou também. Ele foi goleiro também. Levou 35 gols. Agarrou 37 e levou 35 gols. Uma média boa. Média boa. Vamos agora.
E resolveram formar uma diretoria, né, em que me chamaram para que eu fosse membro da diretoria. Já era um atleta do time de Val e nos reunimos no cinema junto com o Geraldo de Cinema e seu Joaquim. Nos reunimos lá e formamos o Bandeirante Futebol Clube. Eu era sócio e era atleta também. E foi tudo de bom. Até realmente houve a estreia, né, do Bandeirante, joguei por uns tempos, eu fiz o primeiro gol do Bandeirante, que realmente ficou na história, e foi um prazer imenso ser atleta. Joguei mais alguns tempos, porque era uma dificuldade muito grande devido ao trabalho, praticamente não pude continuar, mas ainda joguei em várias cidades, que o Bandeirante foi um time aqui da cidade de Cortês, e viajava muito pela cidade, conheci muita cidade através do Bandeirante, porque a gente jogava muito mesmo. O Bandeirante tornou-se um time muito bom aqui da cidade, a gente viajava e tudo. E assim fiquei na história do gol, um gol que realmente hoje ainda me lembro de como foi o gol. Como jogava no ataque Mário de Luiz Dias, Zinho, era Zezé, e eu sei que nesse período assim, ainda me lembro, eles passaram a bola para mim numa enfiada e eu chutei lá no cantinho, e assim aconteceu o primeiro gol do Bandeirante. Hoje muitos daquela época, amigos da cidade, sempre falam: eita, Vando, foi você que fez o primeiro gol do Bandeirante, né? Eu digo, foi, realmente, fiquei na história do Bandeirante. Bom que ainda tivesse a agremiação funcionando, né? Mas, sabe, né, as dificuldades são muito grandes e às vezes nem tudo pode continuar. E foi fundado com 62 jovens. Fundado não, né? Foi restabelecido a primeira geração. Até então, quando a gente já estava se encontrando, que a gente chegou à época de escolher um nome, eu ia até colocar um nome de um grupo jovem que eu tinha fundado em Alagoas, onde eu morava. Aí foi quando sugeriram, por que não reinaugurar o Jurac? O Jurac já havia, mas tinha sido estruturado há muito tempo. Eu disse, claro, por que não? Vamos lá. Aí só tem uma diferença, que o Jurac, que eu não participei, que era da primeira geração, a sigla era Jovens Unidos Renovando a Amizade em Cortês. E esse Jurac da segunda geração, a sigla era a mesma, mas o significado era diferente. Era Jovens Unidos Renovando o Amor com Jesus. A missa toda coreografada. Naquela época, a igreja gostava de apresentações, dramatizações do Evangelho, e até cada canto, né, dentro da liturgia era coreografado os hinos. Então, no dia 28 de setembro foi inaugurado, vamos dizer assim, né, a segunda geração. Só não estava fazendo os Mamonas, né? Ai, meu Deus! E o Jurac era assassina. E o Jurac era muito procurado, né? Por aí afora, pela cidade, por esse show maravilhoso que a gente fazia do Jurac. Era muito esperado pela comunidade fora da Renascida. As cidades vizinhas, Barra. Eu lembro que Padre Paulo, que era um padre paulista, que ficou aqui depois que o Padre Salvador foi embora para a Itália, ele foi assistir o show e quando ele saiu, ele disse, não é um show, é um mega show. É um show para a cidade. Enchia. Porque a gente abafava mesmo. Mas enchia o salão paroquial. Não dizia show do Jurac. Muito dinheiro, muita alimentação. Inclusive, a construção dessa igreja foi com a nossa colaboração. Isso. Eu lembro que a gente cavou. A gente fez muito show para fazer essa igreja. Muito show. Gincana. A gente fez uma gincana com Barra de Guabiraba. Barra de Guabiraba ficou com uma raiva, porque a gente ganhou de lavada. Parte da coreografia de tal. Fui lá ficar com Cleide, com Elaine, com Yara, Alcideia, com o grupo, Michele. Fui eu, você, André, Everton,
Ipel. Isso. Ipel de Natal. Ali foi demais os Mamonas e a galera de novo. Eu lembro também de um fato bem interessante, porque eu ficava responsável pela iluminação e pelo som. E eu lembro uma vez que eu usei, a gente tinha os refletores daquele redondo antigo, e eu fui inventar de botar papel solofone cor vermelho. Rapaz, que aquele bicho esquenta. E eu lá sabia que ia esquentar. Rapaz, esquentou. Só sei que quando tava lá pegou fogo. O bicho esquentou, né? A lâmpada. A gente usava aquela lâmpada fluorescente grande de poste para iluminar, e ela esquenta muito. Mas eu sei que esquentou, ele pegou fogo. Cada vez que ia passando o ano, o grupo ia se estruturando, ia se modernizando. O tempo também ia oferecendo muitas outras coisas, as dramatizações de Cristo. Já eu lembro, meu Deus, para a gente usar fumaça. Isso. Francisquinho botou um extintor de verdade. Ficou todo mundo branco. Ficou branco, foi. Branco, minha gente. Era daquele de pó. E o tossia para Jesus era Lenildo. Eu sei que Sidney meu fez o papel de João e pegou a Lenildo, botou no colo morto. A Lenildo com espinho de laranja na cabeça, tão na costa de Sidney, que Sidney foi no outro mundo e voltou. Mas não podia nem fazer uma careta. Era uma inocência. Era tudo muito sério. Não. Entendeu? Então nós, né, que nós jovens que construímos a igreja. Deu alma nova à igreja. Deu alma nova. E as comunidades com a pastoral da criança, né, Luiziane? As evangelizações, que eram muito bonitas. Santa Terezinha, São José. Dentro da programação do Jurac, quando a gente estava no mês do aniversário, a gente fazia o novenário, né? Dentro do novenário a gente fazia uma semana quase toda de evangelização dos bairros. Cada dia era uma coisa diferente. Santas missões. Acampamento de oração, a gente fez 2 com o Jurac, depois 3 querigmas com o Padre Paulo, 2 acampamentos de oração, tudo o Jurac está de frente. Fico tratando que com o Jurac na paróquia, a gente trouxe para dentro da liturgia das missas o canto cantado e tocado. Porque eu lembro que antes era só a Dona Zéza, que era conhecida como Zéza Preta, né? Que ela morava ali hoje onde mora Heron. Ela tocava o sino e tocava os teclados, né? O teclado, não era o teclado. Ela tocava. E com a gente trouxe o atapaca, trouxe o violão. Aí depois a gente começou. Total, né? Assim, olha, vamos dizer assim, o Jurac vai cantar, né? Era de fato. Aí as ovelhas não gostavam, não vou nada. Missa do azul, agadada. Era animação, né? Mudou um pouco a liturgia, né? Porque era uma liturgia muito parada, muito assim. Então o jovem fez com que animou, né? Muita novidade. A liturgia animou muito. Aqueles hinos, aquelas novidades que eu trouxe de fora, ensinava. E sem contar, né? As ensinações. E sem contar a nossa marca registrada, né? Eu venho do sul e do norte, do leste e do oeste, de todo lugar. Não tem como esquecer, né? O Jurac, né? Eu acho que esse banquinho aqui foi muito proposital. Foi. Não sei se Dona Cida ou se foi você, né? Eu me recordo que esse era o nosso lugarzinho. A questão daquela farda branca com azul. Parece a do Estado. Agora, quando era para escolher a farda, era uma briga, né? Mas aí... Eu sempre fui pela maioria, mas até bater o martelo, era Deus nos acuda. Mas assim, minha gente, todos os juraquitos tinham uma personalidade muito forte. É verdade. Era impossível decidir algo, definir algo, sem que o outro não quisesse meter o bedelho. Eu falo por mim, né? Muito ego, né? Na vontade de acertar, na vontade de fazer mais pela igreja. Não era algo ruim, eu não enxergo como algo ruim. Eu enxergo como uma vontade, sabe? De não, vai ter que ser assim, porque eu já visualizei desse jeito, vai dar certo se for assim. E tem muita história. Aqui com o pé no chão, já Nilson estava, né? E a gente descia aqui esse barranco, subia com um balde cheio de barro, depois descia escorregando. A gente chegava em casa que Jesus tinha misericórdia. A mesma coisa na Mãe Rainha também, né? Ia atrás de pedra, nos caminhões de Zé Hilton. Poxa, eu lembrei de não sei qual foi a cidade, se foi Bonito ou São Joaquim do Monte. A gente preparou aquele mega show, chegou lá no
Foi igual. São Joaquim estava nessa também, não? As meninas com a roupa impecável. Foi. Tudo na sombreira. Foi muito engraçado. Foram 2 pessoas. 2 pessoas. Tu tava. Cadê o corpo pra entrar? Tu fizesse até um vídeo, não foi? Eu, tu, Everton. Rosa. Não foi tocando, não foi cantando. Então foi nessa São Joaquim. Foi, não tinha ninguém. E o Juraque começou a fazer show que era para conseguir dinheiro para a construção da igreja. Os shows já existiam, né? Arlindo era quem fazia. Só que aí a gente foi inovando, né? Foi trazendo a mistura das danças com a comédia. E eu lembro que a gente inovou até no inglês, né? Porque a gente começou a cantar em inglês. E a gente não cantava, a gente enrolava a língua. A gente enrolava a língua, mas o povo achava direitinho, cantava bonitinho. Interessante, de vez em quando eu assisto o show e aquela dramatização dos casais. Só olhando direito, gente, era somente 2 passos para lá, 2 passos para cá, 2 passos para lá e pronto. Um pegava e dava rodadinha. E as meninas com aqueles vestidos brancos. Tudo de branco. E a galera. Aqueles vestidos que chamavam a atenção de branca. E era uma das apresentações que mais pediam bis, né? A gente dançava, porque tinha romantismo, a gente se maquiava, a gente produzia o show e a gente ainda era figurinista, porque a gente olhava a roupa de todo mundo de Cortês, para quem tivesse igual, a gente saber. A gente saiu prestando. Foi muito importante na minha vida, porque eu me tornei uma boa mulher. E como a Lindu falou, nós, juraquitas e juraquitas, nos tornamos pessoas de bem, né? Homens de bem, mulheres de bem, bons pais e bons profissionais. E, como eu falo e repito, não se faz mais jogos como na época do Juraque. Modesta parte, falando. Eu só tenho a dizer que o Juraque foi a minha escola de vida, a minha escola de fé, e o que a gente viveu, o que a gente conseguiu viver como juraquitos e juraquitas, o tempo vai passar e não vai apagar. E quero fazer um apelo, inclusive para os jovens de hoje. A lacuna ainda está aberta, a lacuna que o Juraque deixou de jovens que realmente estavam dispostos a trabalhar para Cristo ainda permanece aberta. E que venham com essa garra, com esse fervor e com esse temor a Deus que nós tínhamos e que agora, enquanto adultos, permanecemos porque o Juraque nos ensinou. Eu diria que eu nunca me senti tão mãe, apesar de já ser mãe na época, né, dos meus 3 filhos, mas eu nunca me senti mãe como eu me senti aqui com o Juraque. Eu me senti tão responsável por cada uma, porque não era uma responsabilidade que me foi imposta pelo mundo, não. Foi uma responsabilidade imposta por Deus e por amor. Amei e amo cada um deles como se fosse, de fato, meus filhos. E eu acredito que são meus filhos espiritual um pouco, né? O que eu tenho para dizer é gratidão. Gratidão, primeiramente, à nossa Igreja Católica, ao nosso Deus, por nos conceder ser do Juraque, né? Porque o Juraque realmente deixou grandes frutos em nossa família. Hoje também, como eu falei antes, o Juraque me fez me tornar uma grande mulher, uma grande pessoa de Deus, na nossa fé católica. E também agradecer a Renascida pelas paciências que ela tinha por nós jovens, né? Porque muitos jovens para tomar conta, e ela seguiu adiante e conseguiu vencer essa força de ser uma mãe jovem para tantos jovens ela tomava conta. Então, vocês jovens da nossa cidade, da nossa Igreja Católica, sejam juraquitos, jovens fortes, firmes na fé católica, que nem nós éramos e somos até hoje. O Juraque em minha vida é de fato uma escola, foi uma escola na formação do meu caráter. Eu aprendi a ser um jovem santo, pecador, mas santo, no sentido de formação espiritual. Eu devo muito mesmo ao Juraque e principalmente na pessoa de Dona Cida, que a considero como uma mãe espiritual. Para mim, é minha mãe espiritual aqui na Terra. Eu tenho 3 mães. Tenho a minha mãe biológica,
tem a minha mãe espiritual no céu e tem a minha mãe espiritual na terra, que é a Dona Cida, né, que de fato contribuiu e muito para a formação da nossa juventude na década de 90, né?